Vamos falar de foco. Ora, foco nós associamos sempre a quando nós estamos concentrados em alguma coisa, não é? Por isso, nós precisamos de resolver alguma coisa ou decidir alguma coisa, focamos-nos para a resolução. O problema é quando o nosso problema é focar-nos demais, não é? Quando nós estamos focados num problema tempo demasiado em que está a absorver muitos dos nossos recursos e nós não resolvemos nada. Isto é algo que no dia-a-dia das pessoas acontece muito. Por isso, primeiro vamos desconstruir o que é foco. Por isso, foco é algo para onde nós convergimos, não é? Há ali algo que nos chama a atenção e nós dedicamos a nossa atenção àquela coisa, ou a alguém, ou a algum problema. É uma concentração de toda a nossa atenção para algo. Nós vamos na rua, vemos, por exemplo, um vestido diferente dos outros, por isso tudo perde a nossa atenção e focamos no vestido. Ou carro, ou uma bola, ou um cão, ou uma pessoa, não é? É algo que nos atrai, por isso atrai a nossa atenção. É algo que merece a nossa atenção, por isso dentro de tudo o que está no contexto, aquilo é o que nos atrai. É algo que nós temos medo de perder, por isso nós focamos, não é? E temos medo de perder. Muitas vezes nós sentimos esta sensação quando nós vimos algo, por exemplo, estamos a ler, a ver televisão, na internet, vemos algo que nos chama a atenção e de repente desaparece, porque nós ou carregamos no botão errado, ou passou o tempo, ou passou a imagem, e nós temos esta sensação de perda, porque aquilo era algo que nos chamou a nossa atenção e ficámos sem. E focar é também algo que esgota os nossos recursos se nós não resolvermos a situação. Por isso, hoje eu vou falar no foco no sentido de pessoas que não conseguem resolver as situações estando focados nos problemas. O foco, quando nós não resolvemos as situações, é um automatismo. Tem a ver com a nossa rapidez de ação. Há algo que nos chama a atenção, nós enviamos para ali todos os nossos recursos e ficamos ali a tentar resolver a situação. Pode ser um problema, pode ser um dilema, pode ser algo para ajudar alguém, algo que nos disseram sobre nós e que nós ficamos a pensar. Tudo isto são focos, não é? Sermos abandonados por alguém, abandonarmos alguém, isto são situações que criam focos de atenção. Isto são padrões que nós repetimos, por isso nós aprendemos na idade como é que damos atenção e resolvemos as situações. Pessoas que têm pouca capacidade ou poucas ferramentas disponíveis para resolver problemas, não é? Focam-se mais. Focam-se, mas não resolvem o problema. Ora, estes focos estão dentro da nossa zona de conforto, porque muitas vezes a solução para aquilo onde nós estamos focados está fora da nossa zona de conforto. Só que nós, como somos de padrões, temos medo de sair da nossa zona de conforto. Por isso não nos aventuramos. Só temos as nossas ferramentas e a nossa capacidade para resolver isto. E se estamos há muito tempo focados é porque não conseguimos resolver. Vamos aqui falar do que é que agrava o foco em algo que nós não conseguimos resolver. O perfeccionismo. As pessoas muito perfeccionistas, quando não conseguem resolver uma situação, ficam ali focados muito tempo. Para eles têm que resolver, porque noutras dimensões resolvem outras coisas, aquilo também têm que resolver. A rejeição ou desilusão, que isto é o lado emocional da pessoa, cria muitos focos. Nós somos rejeitados por alguém, o nosso foco é o porquê que aquela pessoa nos rejeitou. Se alguém nos deixa, nós ficamos desiludidos, ficamos no foco na nossa pessoa, não é? O que é que nós não temos para a outra pessoa ter-nos deixado? Tudo isto são focos. A baixa autoestima é algo que agrava nós focarmos em algo e não resolvemos, porque pensamos sempre que só merecemos aquilo, então temos que resolver aquilo. Problema,
o problema com aquela pessoa, aquela situação que disseram de nós, uma injustiça que foi criada, tudo que concentra a nossa atenção e que nós não conseguimos resolver é algo que nos faz mal. Um luto mal resolvido é um foco, não é? Porque nós ficamos sem aquela pessoa, que é uma pessoa que é significativa e que não estamos a conseguir ultrapassar, por isso não estamos a conseguir desviar as nossas atenções, os nossos recursos, tristezas, saudades, o que ficou por dizer, o que ficou por fazer com aquela pessoa que nos faltou. O isolamento agrava também o foco, porque quanto mais isolados nós temos, por exemplo, numa rejeição de alguém, se nós estamos isolados, se a única pessoa que estava connosco nos rejeita, nós reunimos todos os nossos recursos para ter aquela pessoa, porque só temos aquilo, não é? Só temos aquela pessoa. E os traumas mal resolvidos no passado também agravam, não é? Porque são a repetição de maus momentos que nós não resolvemos no passado e agora é algo similar que não estamos a resolver. Por isso, o foco em si é algo que é bom se nós nos focarmos e tivermos uma solução, mas quando nós nos focamos e não temos solução, não arranjamos solução ou não temos capacidade para resolver, nos faz mal. Como é que se ultrapassam focos? Muitas vezes é um clique. Não é? Muitas vezes nós temos um problema que dedicamos muita atenção e não conseguimos resolver. E de repente resolvemos. Não é? É um clique. O que é que proporciona estes cliques? Olha, mudanças de perspectivas. Não é? Nós estamos a ver aquela situação, aquele problema, aquela rejeição, aquela saudade de determinada maneira. De repente, de determinada maneira que nos faz mal. De repente mudamos a perspectiva e a situação resolve-se. Por isso, a única coisa que aconteceu é olharmos para a situação com outros olhos. Uma mudança de contexto resolve muitas vezes as situações. Dá estes cliques. Nós estamos a tentar resolver um problema com alguém em determinado contexto. Depois, saímos daquele contexto, muitas vezes onde a pessoa podia ter apoios, onde o contexto fosse agressivo para connosco, nós saímos do contexto e resolvemos o problema. Conhecer pessoas que têm problemas iguais e que os resolveram de determinada maneira é também algo que pode criar cliques. Ou a ajuda especializada, não é? Quem tem um problema que não consegue resolver, procura ajuda especializada, é alguém que está de fora a ver o problema, pode proporcionar este clique. Isto tem muitas vezes a ver com a nossa construção como pessoa. Por isso, a nível de idades, as crianças, o foco que têm é para completar a tarefa. Elas focam-se numa tarefa e têm que fazer do início ao fim. Isto está-se a perder, porque cada vez mais as crianças estão a deixar de completar tarefas do início ao fim, porque têm muitas tarefas e não resolvem nenhuma. Está a dar a sensação de que elas deixam de ter prioridades de interesse, por isso têm muita coisa e não se interessam por nada. Mas a criança tem este foco, só que é foco de concentração de aprendizagem. Os adolescentes continuam na mesma dispersão, porque têm cada vez mais coisas, não são bons em muitas coisas, e acabam por, racionalmente, andam dispersos. Não é? Fazem muitas coisas, mas nada os satisfaz. Têm, mas muitos focos emocionais. Um adolescente ou uma adolescente, se forem rejeitados pelo namorado, ficam focados naquele problema, mas aqui tem a parte emocional. Por isso, no adolescente, a parte emocional é que os faz focar. Por exemplo, uma rejeição de um pai ou de uma mãe, num divórcio, um castigo sobre algo que antes não era castigado e passou a ser castigado. Por isso, tudo o que envolve a parte emotiva, eles ficam focados. Os adultos depois crescem, né? Estes adolescentes, e depois ou são muito inflexíveis ou são muito flexíveis, não é? Por isso, ou são muito rígidos e não encontram muitas soluções, porque têm poucos conhecimentos, por isso têm poucos recursos. Então, quando lhes aparecem determinados problemas, eles não têm as ferramentas todas para resolver o problema. Utilizam aquelas que conhecem e muitas vezes não resolvem porque o problema é novo. As ferramentas é que são antigas, não é? Ou podem ser flexíveis o suficiente para saírem da sua zona de conforto, aprenderem e resolverem o problema. Por isso, retirarem a atenção do problema em si.
os idosos perdem esta capacidade de foco, não é? Dispersam-se muito. Eu costumo dizer, quem é a minha cliente, conhece este desenho, não é? Ora, este desenho, o que é? É um funil, não é? O funil é algo que nós utilizamos para verter algo para dentro de um orifício pequenino. Por isso, esta é a parte grande, esta é a parte pequenina, não é? Nós podemos ver os problemas, ora, aqui está aplicado ao foco, estando o funil assim ou estando o funil assim, não é? São perspectivas diferentes. Isto é uma mnemónica que nós utilizamos porque nós, perante um problema, temos que pensar sempre no funil. Nós estamos a ver o problema, tanto com o funil, com o bico mais estreito virado para nós e o mais largo para o problema, ou ao contrário, estamos com o mais largo virado para nós e o bico mais estreito virado para o problema. Porque a perspectiva muda, não é? Eu vou-vos aqui dar uns exemplos. Nós, quando estamos com o funil, por isso a parte larga virada para nós e a parte estreita virada para o problema, por isso nós estamos a afunilar. Por isso estamos a concentrar todas as nossas atenções no problema, os nossos recursos no problema, só aquele problema é que interessa, nada mais interessa, só aquilo é que existe, aquilo é que tem que ser resolvido porque senão nada funciona. Se nós não resolvemos é porque somos incapazes e não vemos nada nem ninguém porque estamos focados no problema. Isto é o que acontece quando nós estamos focados. Se nós virarmos o funil ao contrário, por isso estamos com o bico virado para nós, mais estreito, e a parte larga virada para o problema é o mesmo, só que nós estamos a ver mais coisas. Por isso estamos a ver uma perspectiva maior, podemos estar a ver alguém que nos pode ajudar, alguém que nos dá algumas dicas, os tais cliques, não é? É apenas um problema dos muitos que nós temos que resolver. Nós não vamos aplicar ali todos os nossos recursos porque temos mais coisas para fazer. Temos tempo para, se não resolvemos o problema, tiramos o foco do problema, vamos resolver outras coisas e depois voltamos ao problema. Porque muitas vezes o focar é isto, nós não fazemos o intervalo. Porque muitas vezes nós estamos a tentar resolver um problema. Ora, estamos com o funil a afunilar e estamos ali a insistir. O que devemos fazer é virar o funil ao contrário. Vamos tratar de outro problema, de outra temática, vamos relaxar, vamos beber um café, vamos dar uma volta e depois voltamos outra vez ao problema. E se calhar resolvemos, porque descansamos, relaxamos. É importante nós termos estas mnemónicas, porque nós temos estes problemas todos os dias. Ora, nós podemos andar com o funil virado para o problema e só estarmos focados naquilo, ou virarmos o funil para nós, fazemos como se fosse um binóculo. Nós olhamos pela parte estreita e vemos muitas coisas, que é a nossa vida. Porque nós nunca somos só um problema, somos vários problemas. Nestas situações em que nós focamos e não resolvemos, nós temos que ver que temos que só dar importância a quem nos dá importância. Temos que ligar a problemas que nos são importantes. E, por exemplo, olha, aí está, vamos aplicar o funil à rejeição. Uma rejeição, se estiver afunilado, nós tivemos do lado mais largo para nós e o mais estreito para a rejeição, nós estamos a levar aquilo para a parte emotiva, para a parte que não gostaram de nós, para a parte em que nós falhamos. Se nós virarmos o funil ao contrário, por isso estamos com a parte estreita virada para nós e a parte larga virada para a rejeição, nós podemos ver a rejeição como uma oportunidade. Por isso, algo está a acontecer para que nós tenhamos a oportunidade de viver outras experiências com outras pessoas melhores. Porque se estamos a ser rejeitados, aquela pessoa não nos quer. Certo? Isto é a diferença entre nós estarmos focados, afunilados por um problema, ou estarmos com o funil virado ao contrário e aquilo ser mais uma problemática que nós temos na nossa vida. Por isso, focar em algo sem resolver é perder tempo. Por isso, parem, vão fazer outras coisas e voltem. Muitas vezes alguém nos está a rejeitar e nós, como estamos isolados, tristes, nem ligamos aos amigos, à família, estamos ali à espera que a pessoa volte a querer-nos. Não, isto é perder tempo. Não. Se a pessoa vos rejeita é porque não vos valorizou. Voltem aos vossos amigos, às vossas famílias, às vossas vidas.
façam precisamente o contrário do que a pessoa quer que vocês façam, porque quem vos rejeita quer que vocês fiquem tristes, sozinhas, isoladas, a sofrer por elas, porque se vocês estiverem tristes, isoladas e a sofrer por elas, estão a dar importância a quem vos rejeitou. É importante os intervalos e o tempo. Parem, retirem-se do contexto, pensem noutras coisas e depois voltem outra vez. Focar muito tempo num problema é ter medo de viver. Porque há muita vida além de um problema, ou dois problemas, ou três problemas. Porque a vida é feita de experiências e tentativas. Nem tudo corre bem, por isso nós não podemos, mas é focar-nos ali. Temos que ter esta capacidade e a ajuda especializada aqui nestas situações é importante, porque muitas vezes um luto mal feito pode levar as pessoas a focarem-se muito numa temática, que é a falta e a saudade. Um divórcio mal ultrapassado pode levar a pessoa a não conseguir viver novamente. Um despedimento numa empresa pode levar a pessoa a pensar que não é válida para outras funções ou para outras empresas. Um problema às vezes, muitas vezes, de vergonha, por exemplo, a perda de uma virgindade sem os pais saberem, o bullying na escola, tudo o que leva a que nós tenhamos vergonha de mostrar, por exemplo, aos pais ou aos amigos que temos este problema, também leva-nos a nós estarmos ali focados naquilo e não resolvemos, porque não temos ajuda. Por isso, o importante é pedir ajuda.